A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser o povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos, não esqueça aquele like, compartilhe essas apologéticas. Meus queridos, aqui esse texto é um pouco contraditório, até mesmo entre católicos. Mas um protestante também disse, você disse que era Jesus no templo, a imagem de Jesus no templo. Mas tem que mostrar provas. Eu vou mostrar hoje ao pé da letra. Primeiro eu quero dar um esclarecimento aqui. No vídeo que eu gravei sobre os ídolos, mostrando o ícone e o ídolo. O ícone é a imagem que aponta para Deus e o ídolo é a imagem que traz a glória para si mesmo, para a própria imagem. Certo? Sobre esse texto aqui, do texto original da Vulgata de São Jerônimo. Se nós prestarmos atenção, meia inteligência, não precisa nem ser 100% de inteligência, meia inteligência basta para com esse texto, para saber, e a Ave Maria enfatiza mais do que as outras, do que está na Vulgata. A Vulgata de São Jerônimo, eu falei naquele vídeo e repito, um colega que tem um blog, que tem um site de evangelização no Google, diz que a Vulgata de São Jerônimo, 1 Reis 6, diz que tinha a imagem de um homem no templo. A imagem de um homem. Eu vou mostrar hoje aqui. Preste atenção, eu vou mostrar hoje aqui que é Jesus. Eu vou mostrar as provas bíblicas que é Jesus. Ah, irmão, está dizendo que é querubim. Meu querido irmão, vários santos chamaram Jesus de querubim. Sabemos que ele é o Filho de Deus. Que ele se encarnou. Anjo não tem carne. Certo? Jesus é o Filho de Deus. Se você pega o exorcismo, a oração de São Patrício, não é? Aquele que evangelizou a Irlanda, ele vai chamar Jesus de querubim. Em várias outras orações que eu li, dos santos, chamando Jesus de querubim. O anjo bom de Deus. Irmã Dulce era o quê? Humana ou um anjo? Humana. Mas ela é conhecida como o anjo bom da Bahia. Veja, usa o símbolo de um anjo para falar de uma pessoa. Certo? Então aqui, nesse texto, na Vulgata, vai dizer exatamente a parte tinha uma imagem de um homem. A parte quer dizer separada de um lado. Se você analisar aqui, diz assim, ó, os querubins tinham duas faces, presta atenção. Os querubins tinham duas faces. Você vai olhar a face de touro, de leão. Esse querubim aqui tem duas faces. O que é duas faces? Dois lados. Não quer que ele tem duas cabeças, uma cabeça, duas faces, não. Como desenho, naqueles desenhos, aquelas montagens mal feitas, não. Quer dizer do lado. Aqui, ó. Quando se refere à imagem humana, porque é o que está no original, e uma imagem de um homem à parte, de um lado, você pode ver que por isso que os exegetas, o teólogo, o Padre Fernando é um dos maiores teólogos do Brasil. Padre Fernando é um dos maiores teólogos do Brasil. Um dos maiores teólogos do Brasil. E ele disse que a Ave Maria é a mais próxima dos originais. Você pega CNBB, tá uma aberração isso aqui. Pastoral e outras, tá uma aberração isso aqui. Nem distingue o humano maior do que o leão aqui. A figura humana do humano maior. Porque eu disse, os querubins, nós sabemos que os querubins, narrado por Ezequiel, narrado por outros evangelistas, pelo livro do Apocalipse, que os querubins tinham quatro faces, quatro lados. Por que esse querubim só apresenta duas? Duas faces. Só que no lugar de uma face, não é a face. É uma figura, é uma imagem humana. No lugar da face, onde estaria a face humana. Apresenta o quê? No lugar de o outro lado, aparece a imagem de um homem. E vocês não entendem isso aqui.
Não entende a explicação que eu dei. Eu trouxe esse vídeo também há muito tempo atrás e muitos católicos pegaram no pé por não conhecer a original. Aqui tem diferença do original? Não, porque a Ave Maria é a mais próxima do original, dos originais. Olha só. Ah, irmão, mas está dizendo duas faces. Presta atenção, não importa que está dizendo duas faces. Para dizer duas faces, essas duas faces aqui é simbólica, para dizer que Jesus, está falando de Jesus, que Jesus, ele é o leão, vou mostrar na Bíblia, ele é o leão da tribo de Judá, e que Jesus é humano. O leão da tribo de Judá simboliza que o leão é rei. Um leão com a inteligência do humano. Imagina um leão da selva. Um leão da selva mesmo. Com a inteligência humana. Leão, rei, reinado, Cristo. Humano, se fez carne. Deus se faz carne. Né? E está entre nós. Olha. Os querubins. Aparece os querubins. Aparece os querubins. Tinha duas faces. 2 pontos. Olha o que vem. 19. Uma figura humana de um lado. Ei, peraí. De um lado desses querubins. Os querubins tinham duas faces. Se você vai ver os querubins, por que tá os querubins? Porque Pedro disse, vocês se tornarão outras pedras vivas. Porque os querubins. Ora, se Jesus se fez um de nós, e o livro de Malaquias diz que o sacerdote é o anjo do Senhor, irmã Dulce era chamado anjo bom da Bahia, você não pode levar isso ao pé da letra. A Bíblia não é levada ao pé da letra. Mas no seu contexto interpretativo da coisa. Está compreendendo? Olha só. Os querubins tinham duas faces. Não quer dizer que isso aqui era uma face, como está as traduções novas. Que isso aqui era uma face do querubim. Porque se você olhar uma face do querubim, olha só. Olha aqui, ó. E uma face de leão. Só que aqui não fala. E uma face humana. Não fala, irmãos. Não fala. E uma face humana, como fala. E uma face de leão. Não fala. Isso aqui não era a face de um querubim. Quer dizer que estava em um dos lados, como diz a Vulgata de São Jerônimo, e no templo havia a imagem de um homem, aqui apresenta uma figura humana. O que é uma figura? Uma imagem. É uma imagem. Tem a mesma representação de uma imagem. Portanto, aqui, ó, uma figura. É ou não é uma imagem? É uma figura aqui, ó. Nossa Senhora de Lourdes aqui. Ó, Nossa Senhora de Lourdes. Aqui, ó. A nossa paróquia, ó. Paróquia Santuário. Uma figura de Nossa Senhora de Lourdes. Apresentar a imagem de gesso e apresentar a figura. Não é a mesma Nossa Senhora de Lourdes, não? Presta atenção. A Bíblia da Ave Maria é a mais próxima que nós temos dos originais. Das versões em português. Presta atenção, ó. Não fala, irmãos, face humana, não fala. Não fala. Porque uma das faces, aqui, na visão de Ezequiel, foi substituída pela imagem de um homem, que é a imagem de Cristo. Mas por que essa imagem tem que estar assim, com a do querubim? Ao querubim, ó. Tinha duas faces, e Ezequiel vai dizer que faces de touro, face de águia, face de leão. Entende? Mas por que apresenta apenas a face de leão com a imagem de um homem? Porque Jesus, ele é Deus
e ele é humano. Só a Igreja Católica diz isso. Ele é 100% Deus e é 100% humano. E leão é rei. Jesus é rei. E vou mostrar com a Bíblia. Veja como enfatiza na Bíblia da Ave Maria a parte. Ó. Os querubins tinham duas faces. Uma figura humana de um lado. Quer dizer que tinha um humano completo de um lado. Não diz que era apenas um rosto do humano. Como diz aqui, ó. Voltada para uma das palmeiras e uma face de leão. Aqui diz que é uma face, apenas a face. Mas aqui diz a figura humana, quer dizer, completo. Aqui que você está vendo aqui na Senhora de Lourdes. Você está compreendendo? Irmãos, tem que entender a coisa. Tem que entender a coisa, tem que investigar. Por que eu não saio? Eu não saio. Só onde eu vejo. Olha, eu comecei a comentar nos comentários dos irmãos, dos vídeos dos irmãos, dos canais que eu pedi para vocês se inscreverem aqui. Eu comento neles, eu dou like neles. Às vezes eles gostam dos vídeos, eu sou o primeiro a dar like. Vou lá nas outras minhas contas para dar os likes nos vídeos deles. Porque eu pedi ajuda, mas eu não sou de estar comentando no canal de ninguém, vídeo de ninguém. Entende? Eu vou provar aqui para esse protestante que é Jesus, que essa figura humana aqui no templo, como descreve a Vulgata de São Jerônimo e a Ave Maria, enfatiza mais a imagem humana do que a face do leão. Ó. Ó. Uma figura humana de um lado, diz a Vulgata de São Jerônimo diz, e uma imagem de um homem de um lado das faces do querubim. Ou dos querubins, como está aqui no plural. Agora veja. Aí diz, ó. E uma face de leão. A imagem de um homem. A imagem de um homem. Até chamado de querubim, como os santos chamaram Jesus. E nessa imagem humana tinha a face de um leão. Na imagem humana. Para mostrar que essa imagem humana é Jesus. E que Jesus é rei. Porque leão distingue-se de rei. Ele é rei. Ele é Deus. Vou mostrar com a Bíblia. Vamos lá? Vamos ver primeiro leão. Vamos lá. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 49. Versículo 9, quando Jacó vai colocando em cada filho, né, os nomes das tribos. Quando chegou a de Judá, olha o que Jacó disse, presta atenção. 49:8. Presta atenção. 49:8 de Gênesis. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos do teu pai se prostrarão em tua presença. Verso 9. Filhote de leão. Quem é filhote de leão? A tribo de Judá. Mas está falando em um filhote, um filho da tribo de Judá, será esse leão. Segue o texto para você ver. Ó. Voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se e deita-te como um leão. Verso 10. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés. Olha o que vem agora. Até que vem aquele, olha a profecia de Jacó para Jesus. Até que vem aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Está falando de Jesus. Aquele quem? O leão. O leão. Aqui de amarelo, ó. Eu não sei quando eu editar se vai ficar. Quando eu edito o vídeo, né, no aplicativo, às vezes não vê porque o amarelo aqui é fraco, mas aqui esse leão tá grifado de amarelo. Porque é leão. Porque é rei.
Leão é derivado de rei, irmãos. Olha só. Aquele que vem para governar por direito é Jesus. 49:10 do Gênesis. Olha o que diz Apocalipse 5:5. Preste atenção. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Preste atenção, irmão, amados. Preste atenção. Eu vou começar do versículo 4 do Apocalipse. Eu chorava muito porque ninguém fora digno de abrir o livro e examiná-lo. Então, verso 5. Então um dos anciãos me falou, não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou um meio de abrir o livro e os 7 selos. Que meio foi esse? Quem é o leão aqui da tribo de Judá? Jesus. Por que é leão? Porque é Deus. Rei. Deriva-se rei. Leão é rei. E aqui significa que é Deus. Quem é o rei? Deus. Então Jesus é Deus. Jesus Deus, Jesus humano. Entende? Então, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou um meio de abrir o livro e romper os selos. Ele achou um meio. Que meio foi esse? De romper o selo. Que esses selos são os selos do pecado? Esse aqui. Dando sua vida na cruz do Calvário. Esse foi o meio de romper os selos. Aqui está. Olha o meio de romper os selos. Ó. Foi esse. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Meus irmãos, quando eu faço um vídeo, eu estudei muito sobre aquele vídeo. Para você gravar um vídeo difícil como esse, em cima dessas figuras e imagens do Templo de Salomão, você tem que estudar muito para chegar aqui. Eu passei 20 anos estudando sobre imagens veterotestamentárias, sobre o que é ídolo, sobre o que é imagem sacra, o que é ícone, o que são deuses. Não foi um piscar de olho de um dia para outro, não. Principalmente um tema difícil, que é um dos temas mais difíceis da Sagrada Escritura, o tema imagens. Porque somos atacados pelas seitas da nova era. Ele abriu um meio de abrir. Só o leão, só o rei. Só Jesus que é Deus. Mas ele também é humano. Esse Deus é rei. Esse Deus é humano. João. Deixa eu me ver aqui. Eu queria pegar aqui um verso, mas acho que... Vamos pegar João mesmo, tá? João capítulo 1. Vamos lá. Meu amigo John. Ou Juan, se preferir em espanhol. 1,14. Se você pegar na CNBB, que a CNBB traz do termo grego palavra, do termo da tradução hebraica traz verbo, tá? Mas é o mesmo significado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O grego diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aqui está essa figura humana. Humano, aqui está. Humano de Cristo. Isso é Jesus. Humano e leão. Humano e Deus. Humano e Deus. Humano e rei. Veja que muitas das vezes quiseram fazer Jesus rei, sagrar ele rei. Mas não era o momento. Como na multiplicação dos pães mesmo, que quiseram, né, sagrá-lo rei ali, declarar o rei, mas Jesus fugiu. Vocês estão entendendo? Então essa é a explicação exata disso aqui.
Essa aqui, essa figura que estava substituindo uma das faces dos querubins, de um querubim à parte, porque tinha vários querubins. Se você pega 1 Reis 6, a partir do versículo 21, você vai ver que ele vai colocar nas paredes, ele vai colocar no templo, só que diante do Santo dos Santos, só tinha duas. Então, essas duas faces aqui, representam apenas essas duas imagens que estavam. Ela tem 5 metros de altura com 2,5 de largura. Uma com a face de leão. Com a face de leão. A figura humana, a imagem de um homem, uma Vulgata São Jerônimo diz, só que de outro lado tem uma face. É Jesus, humano e Deus. É o Deus humano. É o Deus que se faz carne. É o Deus que se fez carne e veio morar entre nós há 2000 anos atrás, no seio da Imaculada. Deus precisou de Maria, meus irmãos, do 100% dentro da Imaculada. A Virgem Maria tinha uma coisa, tinha algo que Deus não tinha. O quê? Carne e sangue. E ele precisou, e a palavra é clara, não é? Que ele se fez carne no seio da Imaculada. Ele pegou a carne da Virgem Maria, ele pegou o sangue da Virgem Maria, para depois dizer para nós em João, capítulo 6, versículo 54, que como da minha carne bebe do meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Duvido existir um humano na face da terra que não tenha na sua gênesis, na sua genética, no seu sangue, do seu pai e de sua mãe. Só que Jesus não. Jesus não tem de Deus. Jesus não tem do Espírito Santo. Jesus é o único homem do universo que só tem a Gênesis. Ou seja, que ele só tem sangue e carne de uma só pessoa, de sua mãe. Eu tenho aqui no meu corpo carne do meu pai e da minha mãe. Sangue do meu pai, sangue da minha mãe. Jesus não. Só tem carne e sangue de sua mãe. Por isso a Virgem Maria ela é corredentora. Jesus é o Redentor e a Virgem Maria é corredentora. Porque ele pegou o sangue da Virgem Maria e a carne da Virgem Maria para nos salvar. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna, eu vou ressuscitar no outro dia. Irmãos, está explicado? Eu até quero pedir até perdão aqui nessa frase a um irmão, que eu falei para um irmão, não vou citar o nome, que eu tinha uma versão da Bíblia, da Ave Maria, que enfatizava, mas eu estive observando, olhando direito, eu confundi com a Vulgata São Jerônimo, amados. Eu confundi com a Vulgata São Jerônimo, que diz que havia a imagem de um homem, existia um querubim com duas faces. Só que o querubim tinha a face de um leão. E a outra face não era uma face. Era a imagem de um homem. Que aqui a Ave Maria chama uma figura humana de um lado. Veja, de um lado. E uma figura humana. Mas diz de um lado. A parte. Né? E uma figura e uma imagem de um homem de um lado. Ou seja, e a imagem de um homem à parte. Substituindo uma das faces, que seria uma face humana, mas como diz a CNBB, como diz as outras, deturpado, né? Está deturpado, está adulterado, mas não é. Por isso que a Ave Maria é a Bíblia mais próxima dos originais, segundo os teólogos e exegetas. É matando a cobra e mostrando o pau. Então, meu irmão, um irmão falou sobre isso. Aqui eu falei que a primeira versão da Ave Maria, mas não, eu confundi com a Vulgata São Jerônimo. Não, eu confundi com a Vulgata São Jerônimo. Né? Esse texto aqui, esse versículo 19. Então, quero até pedir perdão a esse irmão. Mas está aqui explicado. Porque que é Jesus, leão, rei, Deus, humano, se fez um de nós. Ou seja,
é como a Igreja Católica ensina, 100% verdadeira em sua doutrina. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Amém? Deus abençoe vocês. Metam o dedo no like em nome de Jesus. E vamos que vamos com a apologética católica, porque é corpo pelo sovaco.